Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. Eu sou o Alexandre Alex e para mim é sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Puxa a cadeira ou senta aí mesmo no sofá e vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre a natureza da inspiração da Bíblia. Vamos entender um pouco sobre essa questão da inspiração. Vamos lá. A natureza da inspiração da Bíblia. O primeiro grande elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração. Há diversas teorias a respeito da inspiração. Algumas delas não se coadunam com o ensino bíblico sobre o assunto. Primeiro vamos examinar as teorias a respeito da inspiração. Bom, ao longo da história, as teorias a respeito da inspiração da Bíblia têm variado segundo as características essenciais de três movimentos teológicos: a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Ainda que essas três perspectivas não se limitem a um único período, suas manifestações primordiais são características de três períodos sucessivos na história da Igreja. Na maior parte dessa história, prevaleceu a visão ortodoxa, a saber, a Bíblia é a palavra de Deus. Com o surgimento do modernismo, muitas pessoas vieram a crer que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Mais recentemente, sob a influência do existencialismo contemporâneo, os teólogos neo-ortodoxos têm ensinado que a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus em suas páginas. Bom, teorias da inspiração. Por cerca de 18 séculos de história da Igreja, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina. Ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. Os pais da Igreja, em geral, com raras manifestações, menos importantes em contrário, ensinaram firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Teólogos ortodoxos, ao longo dos séculos, vêm ensinando todos de comum acordo que a Bíblia foi inspirada verbalmente. É o registro escrito por inspiração de Deus. No entanto, tem havido tentativas de procurar explicação para o fato de o registro escrito ser a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que o livro, obviamente, foi composto por autores humanos, dotados de estilos pessoais diferentes uns dos outros. Essas tentativas conduziram os estudiosos ortodoxos a duas opiniões divergentes. A ideia do ditado verbal, afirmando que os autores humanos da Bíblia registraram apenas o que Deus lhe havia ditado, palavra por palavra. A ideia do conceito inspirado, segundo o qual Deus só concedeu aos autores pensamentos inspirados e os autores tiveram liberdade de revesti-los com palavras próprias. Agora vamos à teoria do modernismo. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ao surgir o idealismo germânico e a crítica da Bíblia, surgiu também uma nova visão evoluída da inspiração bíblica, a par do modernismo ou liberalismo teológico, opondo-se à opinião ortodoxa tradicional de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os modernistas ensinam que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Certas partes dela são divinas, expressam a verdade, mas outras são obviamente humanas e apresentam erros. Tais autores acham que a Bíblia foi vítima de sua época, exatamente como acontece a quaisquer outros livros. Afirmam que ela teria incorporado muito das lendas, dos mitos e das falsas crenças relacionadas à ciência. O conceito da iluminação. Defendem alguns estudiosos que as partes inspiradas da Bíblia resultam de uma espécie de iluminação divina, mediante a qual Deus teria
concedido uma profunda percepção religiosa a alguns homens piedosos. O conceito da intuição. Na outra extremidade da visão modernista, estes os estudiosos que negam totalmente, estão os estudiosos que negam totalmente a Bíblia. Ou melhor, totalmente a existência de algum elemento divino na composição da Bíblia. Para eles, a Bíblia não passa de um caderno de rascunho, em que os judeus registravam suas lendas, histórias, poemas e etc., sem nenhum valor histórico. O que alguns denominam inspiração divina não seria outra coisa senão intensa intuição humana. Agora vamos à teoria da neo-ortodoxia. A Bíblia torna-se a palavra de Deus. No início do século XX, a reviravolta dos acontecimentos mundiais e a influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren Kierkegaard, deram origem a uma nova reforma na teologia europeia. Muitos estudiosos começaram-se a voltar de novo para as Escrituras a fim de ouvir nelas a voz de Deus, sem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia. Começaram a levar a Bíblia a sério por ser a fonte da revelação de Deus aos homens, criando um novo tipo de ortodoxia. Afirmavam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. As Escrituras tornam-se a palavra de Deus no encontro pessoal entre Deus e o homem. Agora, duas correntes dentro da neo-ortodoxia. A primeira é os demitizadores. Negam todo e qualquer conteúdo religioso, importante, factual ou histórico nas páginas da Bíblia e creem apenas na preocupação religiosa existencial sobre a qual medram os mitos. Rudolf Bultmann e Schubert Ogden são os divisão demitizantes. Ambos diferem entre si, uma vez que Ogden não vê nenhuma cerne histórico que dê consistência aos mitos da Bíblia, embora Bultmann consiga enxergar isso. Ambos concordam que a Bíblia foi escrita em linguagem mitológica e da época de seus autores, época já passada e obsoleta. A tarefa do cristão moderno é demitizar a Bíblia, ou seja, despí-la de seus trajes lendários, mitológicos e descobrir o conhecimento existencial a ela subjacente. Afirma Bultmann que a partir do momento que a Bíblia é despida desses mitos religiosos, a pessoa encontra a verdadeira mensagem do amor sacrificial de Deus em Cristo. Daí decorre que a Bíblia torna-se a revelação de Deus aos homens mediante uma interpretação adequada, demitizada, quando a pessoa depara com o amor absoluto exposto no mito do amor. A outra corrente da neo-ortodoxia, representada por Karl Barth e Emil Brunner, nutre uma visão mais ortodoxa das Escrituras. Barth reconhece que existem algumas imperfeições no registro escrito, até mesmo nos autógrafos, e, no entanto, afirma que a Bíblia é a fonte da revelação de Deus. Ele afirma que Deus nos fala mediante a Bíblia, que ela é o veículo de sua revelação. Brunner afirma que a revelação de Deus não é proposicional, ou seja, feito por meio de palavras. Assim, a Bíblia, como se nos apresenta, deixa de ser uma revelação de Deus, passando a ser mero registro da revelação pessoal de Deus aos homens que Deus deu em eras passadas, aos homens de Deus. Todavia, sempre que o homem moderno se encontra com Deus mediante as Escrituras sagradas, a Bíblia torna-se a palavra de Deus para nós. Em contraposição à visão ortodoxa, para os teólogos neo-ortodoxos, a Bíblia não seria um registro inspirado. Antes, é um registro imperfeito que, apesar dessa mesma imperfeição, constitui-se o testemunho singular da revelação de Deus. Bom, aqui está as três teorias da inspiração sobre a Bíblia.
Espero que a gente tenha aprendido, que você tenha juntamente comigo aprendido um pouquinho sobre essas teorias do que alguns teólogos estudiosos da Bíblia pensam, né, com a sua inspiração. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Que a sua vida seja uma vida abençoadíssima. Se você tenha muitas alegrias e tenha muitas notícias boas. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.